Muito bem-vindo, muito bem-vinda à lição número 3 da nossa série de estudos sobre o Evangelho de Mateus. Continuo aqui substituindo interinamente, momentaneamente, o professor pastor Hudson, que ainda está em recuperação, e nós vamos seguir para mais 3 estudos aqui juntos, 3 lições seguidas, para encerrarmos esse período de 2022, uma vez que, chegando agora Natal e Ano Novo, nos 2 domingos, dia 25 e dia 1º, nós não teremos a nossa Escola Bíblica Dominical. Em janeiro, quando recomeçarmos, já estamos aí na expectativa de que o pastor Hudson já esteja de volta. E nós continuamos aqui estudando o Evangelho de Mateus. Desta feita, nós vamos nos concentrar de maneira mais específica nos capítulos 5, 6 e 7, que formam justamente um bloco que costumamos chamar de Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, que é essa reunião de ensinos de Jesus aos seus discípulos, num cenário em que ele estava proferindo, muito especialmente, a sua interpretação da lei, a maneira mais peculiar como Jesus Cristo interpreta a lei judaica e, de maneira geral, como Jesus focaliza questões éticas da vida, da conduta ou do comportamento dos seus discípulos. Podemos dizer, então, que esses 3 capítulos de Mateus, eles são justamente uma espécie de resumo do código de ética e comportamento dos discípulos de Cristo, daquela maneira como um discípulo de Jesus deve se conduzir, deve se comportar, da sua postura, da sua atitude, do seu comportamento. Tá bem? Nós temos uma outra versão desse chamado Sermão do Monte em Lucas, capítulo 6, onde você tem ali uma versão mais enxuta, bem mais reduzida, né? Essa versão do Sermão do Monte, como se configura aqui no Evangelho de Mateus, ela é mais detalhada, não é? E está dividida em alguns tópicos que a gente vai justamente repassar na nossa lição de hoje. Eu queria só recordar e recontextualizar, né, que o Evangelho de Mateus é um evangelho escrito para um público judaico, isto é, oriundos do judaísmo para o cristianismo, ou seja, no seu judaísmo, eles acrescentaram a fé, a crença, a aceitação de Jesus Cristo como o Messias prometido, aquele que deveria ser enviado e que, nesse reconhecimento de Jesus como Messias, se distinguiam dos demais judeus. Então nós temos aqui um cristianismo judaico, que é o público leitor mais imediato do Evangelho de Mateus, e por causa disso, para alcançar esse público leitor com essa peculiaridade específica, Mateus se concentra muito em mostrar Jesus Cristo como esse rei, como esse Messias que vinha para reinar, e toda a tônica, todos os argumentos, né, as narrativas aqui selecionadas pelo evangelista para fazerem parte desse livro, têm a ver e estão relacionadas com esse objetivo, tá bem? Então nós temos aqui Jesus Cristo apresentado aos judeus como cumprimento da promessa, uma figura de destaque é a maneira como ele vem para ser considerado o rei dos judeus, numa referência muito específica à continuidade da realeza davídica, né, o que faz com que Davi, o reinado de Davi, tenham se tornado uma espécie de prefiguração do que seria o reinado messiânico. É tudo isso que o Evangelho de Mateus está pensando quando seleciona
essas narrativas que nós temos visto aqui desde o início do Evangelho. E quando chegamos aqui no chamado Sermão do Monte, então, capítulos 5, 6 e 7, a gente pode destacar aqui alguns dos seus ensinamentos, né? Você teve, na lição passada, a referência ao fato de Jesus chamar os seus discípulos. Eles foram chamados das suas atividades ali, no caso dos pescadores, né? Depois, mais para frente, no capítulo 9, a gente vai ver a mesma coisa acontecendo com Levi, ou com Mateus, que era cobrador de impostos, e assim os outros apóstolos, cada um retirado da sua vida mais comum e trazido para seguir a Cristo nas suas caminhadas itinerantes, nas suas pregações itinerantes. O que nós temos aqui, então, no Sermão do Monte, seria esse primeiro grande resumo do comportamento ético dos discípulos. E esse resumo começa com as chamadas bem-aventuranças. Nós temos do versículo 3 até o versículo 12, na primeira parte do Sermão do Monte, a referência às bem-aventuranças. Na verdade, é uma referência às virtudes que não podem faltar no perfil, no caráter do discípulo. Então, antes de falar sobre o que os discípulos fazem ou devem fazer, Jesus está aqui descrevendo quem os discípulos são, o que é que faz parte dessa personalidade, desse caráter, né, da pessoa mesmo dos discípulos. Logo depois, nos versículos 13 e 14, Jesus vai falar que por causa disso eles são sal da terra e são luz do mundo, mas são sal da terra e luz do mundo por causa daquilo que eles vivem, da sua identidade, à luz dessas virtudes que são aqui chamadas de bem-aventuranças. O bem-aventurado, que é uma expressão que Jesus vai usar, né? Bem-aventurados os humildes ou pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Então, essa resistência, essa fidelidade a Jesus mesmo no meio da perseguição, esse espírito de pacificação, o sentimento da misericórdia, a pureza do coração, a defesa da justiça, a humildade, a mansidão, essas virtudes formam essencialmente o caráter do discípulo. E essa expressão bem-aventurado, que é a expressão grega makarios, assim como a expressão hebraica ashrei no Antigo Testamento, porque você tem alguns textos do Antigo Testamento que começam com essa expressão, né? No hebraico ashrei, e depois traduzido para o grego o makarioi. Lá você tem, por exemplo, o primeiro salmo, o salmo primeiro, bem-aventurado aquele e tal, é o ashrei. E aqui os bem-aventurados, aqueles que são os makarioi. A palavra makarioi, como a palavra ashrei no hebraico, se referem a um andar sem tropeço, se referem a uma caminhada sem queda. O bem-aventurado é aquele que caminha sem tropeçar. Então não é exatamente a melhor tradução para a bem-aventurança, não é exatamente um sentimento. Normalmente a gente traduz bem-aventurança como felizes. Algumas versões trazem essa tradução, né? Bem-aventurados como felizes, como se a bem-aventurança fosse uma felicidade. E não é a tradução mais apropriada. A melhor tradução para a ideia de bem-aventurado seria a ideia de realização. É aquele que se realiza por fazer a coisa certa. É aquele que faz o certo porque é certo fazer, independente das consequências, dos resultados, dos desdobramentos que ele tenha de enfrentar depois, não é? Então, por exemplo, no caso dos perseguidos, a gente não pode dizer que eles estão felizes por estarem sendo perseguidos. Ninguém é feliz por ser perseguido, mas eles estão realizados porque eles sabem que a sua perseguição vem por eles terem defendido a causa certa.
terem defendido a causa justa. E esse sentimento, essa experiência da realização é que faz aqui, então, o conceito do bem-aventurado. Aquele que anda sem tropeços, aquele que mesmo pagando um preço, ou mesmo tendo algum prejuízo, ele sabe que ele está fazendo o certo. Ele sabe que é o certo a fazer, ele sabe que é a postura certa a manter. Então, a bem-aventurança tem a ver diretamente com essas virtudes que formam o caráter do discípulo. E por que ele é assim? Porque ele tem esse caráter, porque ele tem essas virtudes, então, logo em seguida, num segundo momento, ele consegue ser sal da terra, e aí a expressão do versículo 13 tem a ver com essa capacidade do sal marcar presença, né, e de deixar bem claro ali que está modificando o gosto das coisas, e a luz, que também tem a capacidade de marcar presença. Onde há luz, as trevas são iluminadas. Então, nos versos 13 e 14, Jesus diz que por causa dos discípulos serem o que são, porque eles são bem-aventurados, eles acabam automaticamente, uma decorrência natural, se tornando sal da terra e luz do mundo. Quer dizer, eles influenciam o ambiente onde estão, eles mudam o ambiente que eles habitam. E aí, fim dessa primeira parte da bem-aventurança, com a consequência de ser sal e luz, ou de salgar ou iluminar o ambiente em que vive, mudar, transformar, marcar o ambiente em que vive, o Senhor Jesus também mostra que seus discípulos não são apenas cumpridores de regras. A postura de um discípulo não é apenas cumprir regras pela obrigação de cumprir, por seu cumprimento apenas restrito. Mas Jesus, então, nessa próxima parte do Sermão do Monte, que vai do versículo 17 até o versículo 48, nesse novo bloco, Jesus mostra que não é só uma questão de cumprir a letra da lei, mas é uma questão de cumprir o sentido da lei. O que Jesus vai mostrar aqui é que por trás da letra da lei de Moisés havia um sentido. E esse sentido da letra é sempre maior do que a própria letra. Esse sentido da letra abre horizontes muito maiores do que a própria letra pode abrir. Então a gente tem aqui alguns exemplos. Por exemplo, aquele que não mata não é só alguém que não tira a vida de alguém, mas é alguém que não ofende o outro. Então matar não quer dizer só tirar a vida, como Jesus diz. Digo a vocês que se vocês se irarem e já estarão sujeitos a julgamento, qualquer um que disser a seu irmão tolo já estará levado assim ao julgamento. O que Jesus está mostrando é que matar o outro não quer dizer só tirar a vida, quer dizer humilhá-lo, quer dizer ofendê-lo, né? Roubar a sua dignidade. Tudo isso é mais do que a letra, isso é o sentido da lei. Outro exemplo que Jesus Cristo dá sobre a questão do adultério, não é adúltero apenas aquele que se deita, mas aquele que já na sua cabeça, no seu olhar, já forma todo um pensamento de desejo, de insinuação, de fantasia. Então tem a ver com o sentido superior, maior, mais abrangente do que a letra. E assim Jesus vai seguindo até chegar, por exemplo, numa menção aqui clássica a uma cláusula da lei que diz olho por olho, dente por dente, falando da vingança, e dizendo, olha, os meus discípulos, na verdade, eles não se vingam, eles perdoam, não é? Eles andam 2 milhas se exigem que ele ande só uma, eles dão, além de dar a túnica, deixa levar também a capa, ou dá a outra face, que são expressões que apontam para a não vingança. Não fazer o mal porque fizeram o mal. E aí vem aquela máxima maior, né? Que devemos orar
pelos inimigos em vez de nos vingarmos dos inimigos. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, vai falar em fazer o bem a quem nos faz o mal ou pagar o mal com o bem. Essa é uma interpretação da lei totalmente nova para aqueles, principalmente para os fariseus, para os mestres da lei, não é? Que estavam acostumados a citar a letra para falar da vingança, e agora Jesus Cristo está citando o sentido. O sentido que está por trás da lei é o sentido do amor, da misericórdia, da compaixão. E é esse sentido que deve imperar mesmo sobre os literalismos, mesmo sobre a letra da lei. Não é? Então há uma nova dimensão, uma nova profundidade, uma nova abrangência que Jesus está dando aqui à interpretação da lei. E aí a gente chega às práticas religiosas. Então, quando a gente entra no capítulo 6, Jesus vai falar de algumas práticas religiosas, como dar esmola aos necessitados, depois a partir do verso 5 sobre as orações, e ainda juntando o exemplo do jejum, né? Que são práticas religiosas. E de novo Jesus vai mostrar que o que importa não é a prática em si, mas o seu significado. Então ele vai acusar aqui alguns de fazerem isso só para se exibirem, só para mostrarem a sua religiosidade, quando na verdade o coração está distante do sentido de tudo aquilo. Então ele diz, aquele que quer realmente ajudar o próximo, ou aquele que quer realmente orar e falar com Deus, ou aquele que quer realmente fazer jejum, ele não precisa se exibir aos outros, nem fazer isso na frente dos outros. Basta a ele e ao seu coração saberem que ele está fazendo isso com fidelidade. O que Jesus está fazendo nesse trecho, que vai do capítulo 6, verso 1, até o versículo 18, é dando uma dimensão nova para a nossa relação com Deus e para as nossas práticas de fé. Nossa relação com Deus não se baseia naquilo que a gente pode exibir aos outros, ela se baseia naquilo que Deus vê em nosso coração. O nosso coração não pode ser visto nem lido pelos outros, mas pode ser lido e visto por Deus. É nisso que Jesus, então, está se baseando para dizer, olha, as nossas práticas de fé, as nossas práticas religiosas, elas precisam ir além dos meros rituais, das meras liturgias. Elas precisam ter sentido e significado, e o sentido e significado principal é o que elas significam para Deus. De que maneira o nosso coração está fazendo aquilo em relação a Deus. Então, Jesus, ao mesmo tempo que mostra que a letra é apenas letra, e por trás da letra deve haver um sentido, Jesus mostra também que por trás da prática religiosa, por trás do rito, deve haver também um significado maior de relação direta com Deus. Nós nos relacionamos com Deus e é diante dele que essas coisas todas devem fazer sentido. E aí a gente entra na parte final do Sermão do Monte, que vai a partir do versículo 19 do capítulo 6 até o versículo 29 do capítulo 7. Nessa terceira e última parte, Jesus Cristo vai falar sobre o discípulo em termos da sua ansiedade, com referência às preocupações com a vida, e muito especialmente nesse trecho que a gente conhece tão bem, né, de Jesus dizendo que onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. E logo depois ele diz que a gente olha para as aves do céu e para os lírios do campo e percebemos que se Deus cuida deles, cuida também da gente. Tudo isso para tirar do coração a ansiedade, a preocupação excessiva, a preocupação desesperada, que tira a nossa serenidade, que tira a nossa paz. A partir do momento que o seu coração está repousado em Deus, seu tesouro é Deus, as virtudes que Deus nos concede, e a partir do momento que nossa confiança está em Deus, essas preocupações mais desesperadas com a vida, o futuro e a nossa insegurança, tudo isso, de certa forma, alcança um esteio, uma base muito maior, muito mais estável. E então, Jesus termina o seu
o seu conjunto de ensinos aqui, mostrando que o discípulo é aquele que anda no caminho estreito. A fé em Cristo é um caminho estreito porque exige de nós renúncia, exige de nós compromisso, exige de nós uma atitude diferente daquela que o religioso meramente ritualista tem. Então é um caminho de vida, um caminho de comportamento, um caminho de conduta, é um caminho de testemunho, portanto um caminho estreito. Jesus mostra que o discípulo é aquele que dá fruto, que é uma árvore boa, que dá fruto bom. Não adianta só falar em nome de Jesus, mas não dar fruto. E isso ele deixa bem claro aqui no verso 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, nosso relacionamento com o discipulado de Jesus é, de novo, e ele enfatiza sempre isso, um relacionamento de conduta e de comportamento, mais do que de discurso. E aí ele termina com aquela ilustração já muito conhecida da casa edificada sobre a rocha, que bate o vendaval contra ela, ela continua em pé porque está edificada sobre a rocha. Enquanto a casa edificada sobre a areia, ela cai no vendaval porque está edificada sobre a areia. O que Jesus está dizendo aqui no epílogo desse trecho é que aquele que faz o que ele ensina no Sermão do Monte, aqui muito especialmente, é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Ele encerra esse conjunto de ensinos dizendo, olha, você ouvindo e praticando o que eu estou ensinando aqui, você estará edificando sua vida, edificando a sua casa, edificando o seu caminho sobre a rocha, onde há firmeza, onde há estabilidade. A firmeza e estabilidade está nele, e estar nele significa fazer o que ele ensinou. Assim nós temos o Sermão do Monte, com seu apelo ético, com seu apelo de conduta, e o que nós pedimos a Deus é que Deus ilumine os nossos corações para que a ideia de discipulado esteja vinculada a isso, a uma postura de vida, a uma conduta de vida. Não é só um discurso, não é só um credo, não é só uma participação institucional numa paróquia, numa igreja, mas é uma forma de viver. Isso é que é ser discípulo de Jesus e isso que o Sermão do Monte nos ensina. Eu espero e que o Senhor nos ajude a que possamos viver o Sermão do Monte dia a dia na nossa vida e no nosso testemunho. Deus abençoe você, um bom domingo e faça de você cada vez um discípulo, uma discípula cada vez melhor para a glória dele. Amém.